Olá, divas! Estamos de volta. Hoje a gente está aqui com a Silvia Tirola, que vai participar dessa nossa conversa sobre diversidade agora. A Silvia é casada com o Francisco, tem 2 filhos, o Lucas e o Matheus. É jogadora de vôlei, professora de violão. Olha só que interessante essa mulher maravilhosa. Ela é formada pela Cornell University School de New York, Competence to Diversity and Inclusion Strategies. Ela trabalha aí com esse olhar também, né, da diversidade, assim como nós, tem essa formação super avançada na Cornell University. Tem MBA pela FGV em Gestão do Ambiente Interno, Cultura e Clima Organizacional. Graduação e especialização pela PUC São Paulo em Serviço Social. Olha essa potência. Atuou na Accenture como Head de Capital Humano, Diversidade e Sustentabilidade para a América Latina. E no Grupo Pão de Açúcar como Gerente de Gestão Social e Qualidade de Vida. Tem aí como principais habilidades, seus skills, a criatividade, networking, comunicação e desenvolvimento de pessoas. Tudo isso nesse mulherão que a gente está recebendo aqui hoje, que é um prazer, Silvia, te receber aqui no canal da Diversidade Agora, conhecer um pouco mais dessa sua história. É sempre muito importante a gente trazer mulheres que têm uma trajetória executiva como a sua, para a gente também, né, trazer esse olhar de representatividade de gênero para as nossas conversas. E queria agradecer de você ter aceitado o nosso convite, a Renata também, né, porque fez essa ponte aí, trazendo você aqui para o nosso canal. Para a gente começar essa conversa, queria que você contasse para a gente um pouco da sua jornada, né, além do que está ali na sua bio. Como foi que você começou a se envolver nos temas de diversidade e inclusão? E também sobre a sua atuação no Comitê de Inserção de Refugiados do Grupo Mulheres do Brasil. Como que é essa história e como que você conseguiu, né, com tantas funções aí, habilidades e atuações na sua vida, trazer mais esse trabalho voluntário para o teu dia a dia. Então, fala um pouquinho mais para a gente quem é a Silvia e de tudo isso que ela está fazendo de mais maravilhoso no mundo. Bom, obrigada, Cacá, obrigada, Rê, pelo convite. Eu fico super feliz quando eu recebo esses convites, porque para mim é falar do meu dia a dia, né? Falar da minha história, falar de tudo que eu fui fazendo ao longo dessa jornada. Nessa minha carreira executiva, eu realmente consegui juntar muitos aprendizados. E graças a Deus foi sempre em tudo que eu gosto muito, atividades que eu gosto muito de fazer. No início da jornada no Pão de Açúcar, fui começando a desbravar a parte de qualidade de vida e todo aquele programa que o Pão de Açúcar é reconhecido hoje. Por isso, eu tive a felicidade de poder implementar. Depois, na Accenture, entrei para falar um pouquinho, para mexer um pouquinho com responsabilidade socioambiental. Na época, era esse nome. Hoje, a gente, cada 10 frases, 9 tem ISD, né? Que é um conceito um pouquinho mais completo das questões de sustentabilidade. Então, eu comecei trabalhando com isso lá na Accenture, onde eu tive a grata felicidade de trabalhar com a Renata um pouquinho, e depois eu fui desbravando esse caminho. Na época, não tinha muita coisa em termos de diversidade, a não ser algumas iniciativas voltadas a gênero, porque globalmente já vinham essas demandas por lá, e aí eu comecei a estruturar um programa com algumas iniciativas de gênero, primeiramente. Depois nós migramos para trabalhar com pessoas com deficiência, seguimos por LGBTI+, por último, a gente implementou as ações de diversidade cultural e diversidade religiosa. Foi muito interessante esse trabalho, porque nós desbravamos esse tema de religiões
que ninguém mexia, né? Ninguém queria cutucar ali na ferida, porque até então religião era uma coisa que não se discutia, né? Política e religião não se discutia. E aí, no meio dessa jornada, um pouquinho mais para frente, eu ingressei no Grupo Mulheres do Brasil, e nos primeiros meses, até um ano antes, eu não tinha entrado em nenhum comitê. Mas depois eu achei que eu poderia contribuir mais no Comitê de Inserção de Refugiados. Voltando só um pouquinho à questão de estruturar esse programa, é uma coisa que eu tenho feito muito na Gerpaz, que é essa consultoria que eu montei agora, né, depois da minha saída da Accenture. Eu estruturei todas essas iniciativas e todos esses projetos dentro da minha consultoria. E tenho desenvolvido isso junto aos clientes e tem sido um novo aprendizado para mim, porque cada cliente tem uma estrutura, cada cliente está num momento de diversidade. Então, eu acredito muito que eu tenha muitas coisas para contribuir nesses projetos que a gente tem implementado, assim como acredito que vocês, na Diversidade Agora, vão desbravar esse mundo aí e vão conseguir aprender bastante, porque realmente são cenários realmente muito diferentes. Esse tema de diversidade religiosa que eu estava falando, eu até vou falar um pouquinho aqui, porque aí já complementa a nossa fala, porque tem muito a ver com a questão dos refugiados também, né? Porque a saída deles, né, dos seus países, muitas vezes tem a ver com guerras, com questões religiosas. E montar esse programa de diversidade religiosa na Accenture, e agora eu já fiz em algumas outras empresas também, como consultoria, no começo foi muito desafiador. Eu tinha exatamente esta impressão de que nós teríamos muito trabalho nessa questão da diversidade religiosa, mas foi tão gratificante, porque as pessoas se sentiram que elas importam e que as crenças delas importam, entendeu? Então, a gente conseguiu atacar exatamente no que tem de mais profundo deles, que são as suas crenças. E a gente fazia iniciativas muito simples, que era a divulgação de datas religiosas, a simbologia de cada religião. Então, foi muito bacana. Esse nem é o nosso tema principal aqui, mas eu acho que para vocês é muito interessante até divulgar essas questões, porque às vezes as empresas têm muita preocupação em fazer um negócio desse, e que vai cutucar alguma ferida ou outra. Então, tem muito cuidado com esse tema. Mas, voltando à nossa questão aqui, eu entrei, então, para trabalhar mais fortemente no Comitê de Refugiados há uns 5, 6 anos atrás. Nós estávamos começando com esse grupo dentro do Mulheres do Brasil, e, de novo, eu não sabia se refugiado era nem de comer ou nem de beber, entendeu? Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. E aí a gente foi aprendendo junto com os próprios refugiados. Logo a gente se aproximou da Acnur, né? Que é o órgão da ONU que cuida de refugiados. A gente se aproximou e a gente começou a aprender junto, com uma imensa vontade de ajudar. Eu não sei se você quer já ir colocando as outras perguntas, Não, Cacá, porque a gente pode, Silvia. certamente vão, a gente vai tratar sobre isso. Então, acho que, primeiro, assim, acho que essa sua colocação sobre a diversidade religiosa me impactou bastante, porque quando a gente fala de diversidade, a gente pensa muito, né, em questão de respeito às pessoas, né? Respeito nas individualidades, né, de cada um,
E a questão da diversidade de religião, ela me remete muito a isso, você respeitar, né, naquilo que as pessoas acreditam e conseguir tocar em temas que são muito pessoais, né, que são muito íntimos e que as pessoas normalmente não se sentem muito à vontade de endereçar ali no ambiente profissional, mas que, ao mesmo tempo, à medida que a empresa consegue fazer isso, é uma grande demonstração de respeito pelos seus colaboradores, né? E está muito relacionado também a essa questão dos refugiados, porque todo mundo quer ser respeitado, né, pelas suas origens, pelas suas experiências, pelas suas crenças. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Silvia, quais são exatamente, né, as ações que dentro do Comitê de Inclusão de Refugiados vocês fazem, né, para auxiliar, por exemplo, na inserção dessas pessoas no ambiente corporativo, para resgatar, né, a questão profissional, e quais são os principais desafios que eles enfrentam, né, para se integrar, tanto na sociedade quanto nos ambientes profissionais. Bom, a gente basicamente trabalha com duas dimensões dentro do grupo, que é a dimensão de capacitação e a dimensão de inserção no mercado de trabalho. Nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, por conta deste cenário de pandemia, nós tivemos que inserir muito a questão a questão assistencial, de fazer doações, de apoiar as ONGs que trazem refugiados ou que estão com refugiados ali acolhidos, porque o cenário não ficou bom para ninguém e para eles, então, piorou ainda mais. Então, a gente incorporou essa questão das doações para que a gente pudesse ajudar essas organizações a também continuar mantendo os refugiados nas casas de acolhidas e até continuar recebendo mais refugiados, porque não paramos de receber, né? Isso somado a uma crise absurda na Venezuela, que foi de onde a gente recebeu a maior parte dos nossos refugiados, demandou que a gente tivesse esse olhar para a questão assistencial e tivesse que dar um peso grande para essa dimensão. Mas as outras 2 dimensões que são o foco do nosso trabalho não pararam. Então, nós temos hoje mais de aproximadamente 100 voluntárias no nosso comitê, mas tem algumas que atuam muito fortemente nessas 2 dimensões. A questão de empregabilidade, eu atuo mais fortemente. O que nós fazemos? Nós conectamos empresas que estão com vagas, fazemos apresentações, palestras, etc. e tal, para sensibilizar as empresas de que a causa do refúgio é uma causa importante no Brasil. O Brasil é um dos países que acolhe muito humanamente e muito bem os refugiados. Nós temos essa característica de acolher, tanto que se vocês falarem com alguns refugiados que estão nesses projetos, eles são muito gratos ao Brasil, porque é uma acolhida muito intensa, muito bacana. Nós tivemos muitos desafios nessa questão, mas a gente fala com as empresas. Por que a gente tem esses desafios? Porque são muitos mitos em relação aos refugiados, mitos que a gente tem que sempre estar informando as empresas, são parte daqueles vieses que todos nós temos, por uma questão pura e simples de desconhecimento. Como eu, que não conhecia o tema, quando comecei a conhecer, muitas coisas caíram por terra, né? A gente vai formando novos conceitos e vai conseguindo respeitar mais essa história das outras pessoas.
Então, com as empresas, antes da pandemia, nós fazíamos eventos presenciais, encontros com diretores de RH e responsáveis com as áreas de diversidade e inclusão nas empresas, para mostrar para eles. Trazíamos a Acnur para falar, e depois, ao longo desse último ano, nós não fizemos ainda nenhum, mas a gente continua com esses contatos paralelos com as empresas. É alguém que conhece a pessoa, que indica para outra e que faz. E por que nós levamos esse tema de refugiados? Primeiro, porque eles têm muito valor para agregar. Segundo, porque as empresas que querem, né, entrar por essa linha de diversidade e inclusão, tem que realmente construir um ambiente diverso. Esse ambiente diverso passa por gênero, passa por LGBTI+, passa por cultura, passa por religiões, passa por pessoas com deficiência. Então, quanto mais diverso for esse leque dentro da empresa, mais a empresa tem a ganhar por isso. Nesses últimos 2 anos também, a gente partiu para um processo de apoiá-los nos seus empreendimentos, porque nós temos muitos refugiados empreendedores aqui no Brasil. Os refugiados que vêm lá dos países árabes, eles mexem muito com alimentação, então eles têm restaurantes ou trabalham em restaurantes, têm o seu próprio negócio de vendas de alimentação, comida árabe. Então, nós começamos um projeto de mentoria para esses refugiados, empreendedores, nessa linha de empreendedorismo, para a gente poder ajudá-los aí a formatar melhor os seus negócios. Nós já fizemos uma turma o ano passado, com cerca de 30 refugiadas. Agora nós estamos com mais uma turma com 50 refugiadas. E esse programa de mentoria também tem ajudado muito os refugiados a estruturarem o negócio, porque nós falamos de preços, nós falamos de negócios, nós falamos de marca, nós falamos de comunicação, nós falamos de vendas. Então, a gente também tem ajudado os refugiados nessa questão. E o pilar de capacitação, ele não pôde parar também, porque nós temos que ajudá-los, principalmente na língua, para essa grande adaptação no Brasil. Eu diria que é o principal desafio para os refugiados de mais longe, né, que vêm do Congo, que vêm da Síria, do Líbano. Os da Venezuela, nem tanto, porque vão arrastando, né, o portunhol por aí. Mesmo assim, tem muitas coisas que a língua passa a ser um entrave. Mas como eles têm uma grande capacidade e uma grande vontade de se adaptar ao Brasil, eles aprendem muito rápido. Então, nós continuamos com cursos de português e, eventualmente, nós fazemos cursos, como foi, por exemplo, curso de pintura, para incluí-los em empresas que estavam precisando de pintores, curso de gastronomia, que eles já têm uma grande coisa, mas para inseri-los em curso de hotelaria, é uma grande inserção que a gente faz em hotéis. Por que em hotéis? Porque eles são de origens diferentes, então eles podem contribuir com os hóspedes do hotel. Muitas vezes falam muitas línguas, então eles conseguem também ajudar os nossos hóspedes, os hóspedes até do Brasil, para poder ajudá-los, e de fora para poder ajudá-los aí nessa hospedagem mais tranquila. Então, a gente tem atuado nessas três dimensões, e a quarta seria, então, a parte assistencial, que a gente se sentiu muito demandada por essa questão nesses últimos 1 ano e meio. Aí. Muito, muito bonito esse trabalho, né, que o Grupo Mulheres do Brasil faz, né, que é realmente
olhar a pessoa que está relacionada com a causa com que a gente está trabalhando de uma forma mais sistêmica, né? Então, nesse momento, né, é claro que tem muitas coisas que o Comitê de Refugiados, Inserção de Refugiados, colabora para a inserção dessas pessoas na nossa cultura, no nosso país, mas esse momento pede, né, um pouco além, né, que é essa questão de questões de empregabilidade estarem, o mercado está mais retraído, então a gente realmente precisa ajudar. Você falou muito de formação, de capacitação, Silvia, e a gente sabe também que tem muitos refugiados que já chegam no país, né, com formação especializada em seus países. Mas quando chega aqui, ou até em qualquer outro lugar do mundo, mas especificamente falando de Brasil, quando chegam aqui, acabam tendo que trabalhar em funções menos qualificadas, né, que exigem, que tem uma exigência, ou até sem exigência de nível superior mesmo, essas pessoas já vindo com nível superior. Então, o que eu queria ouvir um pouco de você é como vencer esse preconceito e garantir que as oportunidades sejam adequadas à escolaridade, à experiência que essa pessoa já está trazendo e que, de fato, ela pode contribuir nas organizações. É interessante pensar isso, porque quando a gente pensa em expatriados, né, uma organização que manda funcionários para outros países, essa pessoa vai atuar no nível que ela já atuava ou no nível maior, né, na hierarquia, na estrutura dessa organização. Mas quando a gente está recebendo o refugiado, não necessariamente isso acontece. Então, eu queria ouvir aí do teu olhar, né, como vencer esse preconceito nas organizações para garantir que as pessoas que já têm alguma formação especializada nos seus países recebam as oportunidades adequadas a essas formações. Olha, Cacá, é um desafio mesmo, e eles têm realmente, o fato é que eles têm realmente uma qualificação muito grande nos seus países. Um nível, às vezes, 2, 3 faculdades, eles são especialistas em muitas coisas, eles têm muito conhecimento nos seus países. O processo de revalidação do diploma é tão difícil como em todos os países. O que agrava um pouquinho mais na questão dos refugiados é porque eles saem forçados dos seus países. E muitas vezes a documentação se perde por lá. E eles nem conseguem resgatar. Então, isso triplica o trabalho de revalidação ou de estar em conformidade aqui no Brasil. A inclusão é uma coisa que as empresas têm que estar voltadas a isso, têm que estar realmente com um compromisso de fazer a inclusão. Então, a gente precisa cada vez mais sensibilizar os gestores das empresas, que eles têm muita coisa a contribuir, porque o aprendizado que eles tiveram, né, a bagagem de qualificação que eles tiveram, não está no papel do diploma, e sim em tudo aquilo que eles aprenderam ao longo da trajetória profissional que eles tiveram em seus países. Então, a gente não tem dúvida de que eles vão agregar. E tem um outro fator nessa questão aí, que ajuda muito na sensibilização, que é a vontade que eles têm de ser incluídos no Brasil. Então, eles agarram aquela função com toda a força e eles se saem muito bem. E depois desenvolvem uma carreira muito, muito bacana. Então, gente, é simplesmente a gente conseguir sensibilizar esses gestores, mostrar para eles que eles vão se desenvolver, que eles vão conseguir ter a capacidade de atuar muito bem nas empresas, e eles vão agregar valor à empresa, porque eles vão trazer um conteúdo que eles já têm lá nos seus países. Muitas empresas abrem tranquilamente as portas e fazem até capacitações internas dentro do negócio de cada empresa. Foi o caso lá da hotelaria, da gastronomia. Então, eles acabam montando cursos, montando capacitações para desenvolver ainda mais os refugiados.
E isso vale para outros funcionários que não são refugiados também, porque é uma capacitação, acaba facilitando a vida de qualquer profissional. Então, o ponto-chave para mim é a gente quebrar esses paradigmas com os gestores e conseguir inseri-los nas empresas. E eu fico pensando, né, Silvia, imagina a diversidade de ideias e de pensamentos diferentes, de práticas diferentes que essas pessoas podem agregar, né, entrando nas equipes e nos times das empresas onde eles vão trabalhar, né? Porque a gente sabe que você está falando, né, de vencer essa barreira aí dos gestores, da liderança, a gente sabe o quanto que ainda existe, né, o medo do diferente, né? De você acolher ali alguém que seja completamente diferente de você, imagina, de um outro país, de uma outra cultura, e muitas pessoas, muitas lideranças, muitos gestores ainda pensam mais no risco de trazer alguém para o time que ainda, né, não se sabe ao certo como que pode contribuir. Isso, na verdade, acaba limitando muito, né, o potencial de inovação que as empresas deixam de ganhar se não trazem pessoas diferentes, pessoas com ideias diferentes. Como é que você enxerga? Como é que você enxerga esse papel da diversidade dentro do contexto de inovação? É o que você falou aí já. A própria diversidade já é a inovação, né? Ter diversidade já quer dizer que você já está gerando inovação. Por quê? Porque são características diferentes, são histórias diferentes, são origens diferentes, são perfis diferentes, que juntos dão uma complementariedade. Então, a diversidade já é a própria inovação. O que eles trazem, os refugiados podem trazer de valor, de diferencial, digamos assim? As práticas dos seus países, a história que eles viveram lá, até as dificuldades que viveram lá, porque o Brasil pode estar num outro momento posterior ou inferior a eles, muitos vêm da Europa, a Europa tem condições muito mais avançadas, então eles trazem essas histórias tudo para dentro, porque eles não se desgarraram das suas histórias. Então, eles são a própria inovação, né? Então, já trazem tudo isso. Agora, um grande componente que eu acho que gera a inovação é porque, como eles estão aqui, num lugar que é um porto seguro para eles, né? Muito diferente dos cenários que eles estavam vivendo antes de vir para o Brasil. Então, eles deixam fluir toda a sua criatividade, todo o seu potencial, toda a sua vontade de trabalhar. Isso só pode trazer inovação. Só pode trazer inovação. Tem técnicas que eles aprenderam lá nos seus países que aqui ainda nem chegou no Brasil. Então, eles podem muito contribuir. Tem uma menina que eu fiz, que foi minha mentorada, no primeiro programa desse de mentoria, ela era refugiada e cadeirante, pessoa com deficiência, vinda da Venezuela. Ela teve muita dificuldade para entrar lá em Roraima e conseguir, né, chegar até aqui em São Paulo. Ela conseguiu logo um emprego, já passou por 2, 3 empregos. Ela fazia muito bem atendimento ao cliente lá na Venezuela. Então, ela já entrou para trabalhar em empresas de atendimento. E ela trouxe muito diferencial para as empresas que ela trabalhou no atendimento ao cliente, por exemplo. Então, ela ensinava muitas pessoas, as pessoas ensinavam para ela português, ela ensinava como é que atendia os clientes. Então, essa troca
pode ser muito interessante. Ela chegou até a dar aula de espanhol numa das empresas que ela trabalhava. Então, esse é um outro fator que também pode ajudar muitas empresas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a inovação vem como consequência de toda essa história de cada um. É verdade. A diversidade, ela já traz esse componente da inovação, né? E se a gente tiver ainda a possibilidade de um ambiente inclusivo, onde essas pessoas possam ser ouvidas, né? Pertencer e colaborar, de fato, com os seus saberes, a chance é só de dar bom, né? De dar muito bom. Acredito que ruim não vai dar. Ai, que maravilhoso! Muito, muito gostoso te ouvir, Silvia. Muito emocionante esse seu trabalho com os refugiados. Realmente é o que a Renata falou. É um recomeço, né? E ter o apoio dessas entidades, né? Do Grupo Mulheres do Brasil, fazendo essa ponte, trazendo esse aconchego que a gente fala no grupo, né? Que a gente tem aí como um dos valores do grupo, né? Fazer com aconchego. Então, é realmente muito valioso esse trabalho. Eu quero deixar aqui um convite, né, para quem vai nos ouvir aí para participar do nosso comitê lá no Mulheres do Brasil. A gente está de portas abertas, todo mês a gente tem uma reunião que a gente chama, inclusive, de portas abertas, né? A Cacá conhece, para a gente contar um pouquinho o que a gente tem feito. Então, quem tiver interesse, as meninas estão aí com o meu contato e podem me contactar para poder aprender junto com a gente. Ai, que maravilha, é isso mesmo. É muito importante a gente estar sempre reforçando esse convite, né? Porque o propósito do grupo, né, de construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, faz muito sentido dentro desse contexto que a gente fala de diversidade. A gente está chegando no fim da nossa conversa. Pode falar, pode falar. Só complementar uma coisinha que eu acho que foi muito importante nessa nossa jornada. A gente começou com foco em refugiadas mulheres, por conta da origem no Mulheres do Brasil. Mas depois a gente percebeu que a gente não ia poder ficar só no refugiadas, porque eles vieram desgarrados, entendeu? Às vezes veio o marido na frente, depois veio a mulher na frente, depois os filhos. Então, isso virou uma coisa só. Então, a gente teve que se preocupar com isso. Então, hoje a gente fala Comitê de Inserção de Refugiados, porque foram os refugiados, homens, mulheres, e quem quisesse chegar, que a gente precisava ajudar. A gente entendeu que a gente precisava ajudar. Que pena que a gente está chegando no final. Tudo que é bom dura pouco. É uma delícia esse papo. Queria falar, primeiro, né, Silvia, agradecer demais a sua disponibilidade, de você vir aqui compartilhar um pouco desse trabalho incrível que vocês estão fazendo. E queria te convidar para você deixar uma mensagem final aí das mudanças, né, em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo, né? Deixar uma mensagem para quem está assistindo sobre esse mundo que você está ajudando a construir. Olha, gente, primeiro eu sou muito grata à vida, a tudo, por poder estar nesse trabalho e poder contribuir com tanta gente que já cruzou o meu caminho. E segundo, eu queria deixar uma frase que eu amo muito, que é o nome dos meus treinamentos que eu tenho dado na consultoria, que é assim: diversidade é um fato, nós não podemos escapar disso. Agora, a inclusão é uma escolha. Então, eu espero que todo mundo faça a escolha pela inclusão. Ai, Silvia, que coisa linda. E, assim, muito, muito obrigada, assim. Você sempre foi muito inspiradora para mim, o jeito que você acolhe as pessoas, com que você inclui as pessoas. E eu estou muito feliz de receber você aqui. E queria te dar
Parabéns, eu acho que é redundante, né? Porque acho que quando a gente faz um trabalho desse, nós somos as mais, né, recompensadas, porque é uma sensação, né, de propósito e de contribuição tão grande que quem faz é que eu acredito nisso, né? Recebe muito mais. Recebemos. E assim, fiquei super inspirada, acho que deve ser um trabalho emocionante, né? Poder, de fato, né, contribuir para o recomeço, né? Tantas pessoas precisando de recomeços, né? E esse trabalho que vocês fazem possibilita isso. E fiquei com muita vontade de conversar com alguém que esteja passando por isso, sabe? Porque para ter um pouco do olhar deles, né? Então, depois a gente combina aqui de ver como que a gente se conecta, porque acho que valia a pena, Cacá, a gente trazer alguém, né, que participa mesmo do programa com algum refugiado ou refugiada, para a gente poder fazer essa conversa. E te agradecer mais uma vez, Silvia. Imagina, super obrigada. Estamos juntos, a gente vai fazer muitas coisas juntas aí. Vamos sim. Conte com a gente. Ó, um beijão. beijão. A gente volta. Tchau, gente. Até a próxima.